Você já percebeu que, às vezes, alguém que quase não fala com você consegue ocupar sua mente sem fazer esforço? É como se a presença dessa pessoa continuasse viva, mesmo quando ela não está ali. Você acorda, segue a rotina, tenta focar em outras coisas, mas basta um pensamento aleatório e pronto, ela volta. Esse fenômeno tem um motivo simples e poderoso. Impacto emocional supera a presença física. E quando um homem aprende a gerar esse tipo de impacto, ele deixa de ser comum e passa a ser inesquecível. A maioria dos homens, sem perceber, faz exatamente o oposto. Eles acham que, para serem lembrados, precisam estar disponíveis o tempo inteiro, respondendo rápido demais, comentando tudo, curtindo tudo, aparecendo o tempo todo. Só que isso mata um mistério, e o mistério é um motor da mente feminina. O homem que entende isso não implora, ele cria presença mental. Ele não precisa se oferecer. É ela quem começa a procurá-lo dentro da própria cabeça. Antes de te revelar o primeiro segredo, fica comigo até o final deste vídeo, porque lá eu vou te entregar a chave que transforma curiosidade feminina em desejo contínuo, algo que quase ninguém sabe usar da forma certa. O primeiro segredo: o poder do silêncio intencional. O erro mais comum dos homens é acreditar que proximidade constante gera impacto. Mas o verdadeiro magnetismo surge quando o silêncio trabalha por você. Imagine um homem que não força conexão nenhuma. Ele não tenta se exibir, não tenta provar nada. Ele é lembrado pela postura calma, pelo olhar firme, pela energia segura. Esse homem não implora, ele inspira curiosidade, e curiosidade é o início do pensamento repetitivo. Mas atenção! Isso não é fingir desinteresse, sumir de propósito, ignorar ou tentar ser frio cria ressentimento, não atração. O segredo está no equilíbrio. Presente, mas não previsível. Gentil, mas não acessível demais. Interessante, mas nunca carente. Quando um homem aprende a ocupar espaço, mesmo estando distante, ele ativa algo poderoso na mente feminina. A sensação de que existe algo nele que não se explica, só se sente. E a mente feminina volta sempre para aquilo que ela não entende completamente. Comenta aqui embaixo a palavra presença para eu saber que você está absorvendo isso, porque essa palavra define exatamente o que separa homens marcantes de homens esquecidos. Ausência controlada. O desejo nasce no espaço entre uma presença e outra. A maioria dos homens teme o silêncio, mas é justamente nele que o desejo é fabricado. Quando você ocupa demais o espaço, ela não tem onde te buscar mentalmente. Mas quando você deixa um pequeno vazio, a mente dela tenta preencher esse vazio com você. É nesse momento que o pensamento involuntário começa. Mas existe uma regra. A ausência só funciona quando vem da força, não da carência. Um homem que se afasta para chamar atenção está se sabotando. Mas um homem que se afasta porque tem propósito, foco e vida própria, cria um magnetismo natural. Ela sente falta, mas não entende por quê. E quando ela não sabe explicar, pensa ainda mais. O segredo do impacto: deixa de ser previsível. Agora que você entendeu a ausência, vem a próxima camada e ela é fundamental: a imprevisibilidade. Se a ausência desperta curiosidade, a imprevisibilidade desperta vício. A mente feminina não se prende ao óbvio, ela se prende ao inesperado. O erro que destrói a atração: fazer tudo igual todos os dias. Responder sempre no mesmo ritmo, mandar as mesmas frases, agir do mesmo jeito. Quando ela sabe exatamente o que esperar, a imaginação dela morre. E sem imaginação,
não existe lembrança. Homens previsíveis são emocionalmente decifráveis, e tudo que é decifrado perde valor. Agora, quando você se torna espontâneo, não por jogo, mas por verdade, ela começa a pensar: por que ele não respondeu agora? O que será que ele está fazendo? Ele perdeu o interesse ou está ocupado com algo importante? Essas perguntas são combustível para o pensamento constante. Mas cuidado, imprevisibilidade não é manipulação, não é se fazer difícil, é apenas ser um homem que vive a própria vida e deixa transparecer isso. A energia silenciosa, a presença que ela sente mesmo quando você não está. Aqui está o ponto onde os poucos homens que entram na cabeça das mulheres se destacam. Energia silenciosa. É a força invisível que você carrega sem precisar falar muito. Ela está na sua calma, no autocontrole, na confiança que você transmite sem esforço. Enquanto a maioria tenta ganhar atenção falando demais, o homem de energia silenciosa conquista em silêncio. O silêncio certo não é ausência, é poder. Ele comunica 3 coisas que a mente feminina percebe em segundos: autodomínio, confiança interna, valor sem necessidade de validação. Esse tipo de homem é raro, e tudo que é raro se torna memorável. Ela sente essa energia mesmo que não entenda. É quase instintivo. Mulheres pensam constantemente em homens que transmitem segurança emocional, porque eles se tornam uma pausa no caos mental delas, um refúgio. E a mente sempre retorna ao que traz equilíbrio. A narrativa mental, o fator que faz ela pensar em você por horas. Toda mulher cria uma história sobre o homem que mexe com ela. Não é sobre o que você fez, mas sobre o que você representa na mente dela. Quando você provoca sentimentos que ela não decifra, o cérebro dela cria uma narrativa interna. Ele é diferente. Ele é forte. Ele é seguro. Ele é um mistério. Essa narrativa vira lembrança emocional. E lembrança emocional é a que fica. O erro de muitos homens? Dar tudo de bandeja. Explicar demais, mostrar demais, tentar provar valor com palavras. Quando você explica tudo, ela não imagina nada. E quando ela não imagina, ela não pensa. Seu objetivo não é impressionar, é provocar imaginação. Agora que você entendeu como impacto, silêncio, ausência, imprevisibilidade e energia silenciosa criam presença mental, no próximo bloco eu vou te revelar a técnica que fixa seu nome dentro da narrativa emocional dela, a técnica que faz ela lembrar de você até quando não quer. Comenta "Quero a técnica", se você quer esse próximo passo. Existe uma técnica que quase ninguém te conta. Uma técnica silenciosa, invisível, psicológica, capaz de fazer uma mulher pensar em você muito depois que você foi embora. E ela não tem a ver com palavras bonitas, mensagens perfeitas ou gestos dramáticos. Tem a ver com narrativa emocional. Porque, no fim das contas, a mente feminina não se prende ao homem que fala muito, mas ao homem que faz ela criar história sem perceber. E é aqui que quase todos erram. A maioria dos homens se despede emocionalmente como quem joga todas as cartas na mesa de uma vez. Explicam demais, expõem demais, demonstram necessidade demais. E quando isso acontece, o mistério acaba. E quando o mistério acaba, a narrativa morre. E sem narrativa, a mente dela não tem o que imaginar. Mas o homem inesquecível sabe criar algo que os outros não criam. Continuidade emocional. Ele não entrega quem é no primeiro capítulo. Ele deixa espaço, deixa silêncio, deixa pequenas peças soltas para que ela mesma monte o quebra-cabeça. E é justamente esse espaço não revelado que faz ela pensar nele enquanto toma café,
responde e-mails, dirige ou simplesmente respira. Porque quando existe algo que ela não entende completamente, a mente dela não descansa. O olhar vira enigma, a pausa vira cena, a cena vira história, e a história vira presença. E essa presença mental, essa sensação de tem algo nele que ninguém mais tem, não se cria com uma atuação, porque narrativa forçada cheira a mentira e o instinto feminino fareja falsidade como quem sente fumaça no ar. A narrativa verdadeira nasce da essência de ser um homem que vive, não que interpreta, que carrega propósito, não carência, que transmite valor, não implora reconhecimento. E quando isso acontece, algo raro desperta nela: a admiração silenciosa. Ela não sabe explicar, mas sente que você tem história no olhar, profundidade no gesto, maturidade no tom de voz. E quando a narrativa interna se forma, ela reforça essa imagem o dia inteiro. A verdade é brutal e simples. Ela não se apaixona por você. Ela se apaixona pela história que você desperta dentro dela. E histórias profundas não são esquecidas. O propósito. A energia que transforma homens comuns em presença constante. Nenhuma mulher pensa o dia inteiro em um homem sem direção. O homem perdido gera dúvida, e dúvida gera distância. Mas o homem com propósito, esse cria presença. Propósito é a forma mais pura e instintiva de energia masculina. É o que molda seus gestos, sua calma, sua firmeza, seu foco. O homem com propósito não tenta ser desejado, ele é percebido. Ele não tenta provar valor, ele exala valor. Enquanto muitos vivem em busca de validação, o homem guiado vive em busca de construção. E as mulheres sentem isso sem você dizer nada. Admiração vira curiosidade. Curiosidade vira fascínio. Fascínio vira lembrança. É inevitável. O corpo fala antes da boca e diz muito mais. Antes mesmo de você abrir a boca, seu corpo já contou toda a sua história. O inseguro se denuncia pelo olhar inquieto, pelo gesto acelerado, pela postura insegura, e nada disso cria presença mental. Mas o homem centrado, ele fala com o corpo antes de falar com palavras. Ele caminha devagar, respira fundo, observa antes de reagir, tem um olhar firme, não agressivo, um olhar que não tenta conquistar, apenas existe. Esse tipo de energia mexe com a mulher num nível que ela não percebe, mas sente. Porque emoção não nasce da fala, emoção nasce da energia. Quando ela lembra de você, não lembra exatamente do que você disse, mas lembra de como você a fez sentir. E isso sim permanece. O contraste emocional, o gatilho psicológico do vício mental. O cérebro não se vicia na calma, ele se vicia no contraste. É a diferença entre intensidade e serenidade que marca. O homem previsível não cria memória, mas o homem que, num momento, desarma com o olhar e no outro a faz silenciar com uma presença firme, esse homem cria vício emocional. Ele provoca reações e tudo que provoca reação gera lembrança. Ela não pensa no que foi perfeito, ela pensa no que foi verdadeiro, no que fez o coração mudar de ritmo. A marca emocional, aquilo que fica depois do fim. Existem homens que somem e são apagados. E existem homens que somem, mas continuam vivos dentro dela por anos. Esses são os homens que deixam marca emocional. E essa marca não nasce de estratégias, joguinhos ou scripts, nasce de essência, do respeito, da calma, da firmeza, da verdade. Ela pode seguir em frente, mas o corpo dela lembra.
e o corpo nunca esquece o que sentiu. No fim, o que faz uma mulher pensar em você o dia inteiro não é presença física, é profundidade emocional. E profundidade não se finge, se vive. Se você entendeu isso, você não precisa mais correr atrás de ninguém. Você só precisa continuar crescendo, porque o homem que vive com propósito se torna inesquecível sem esforço. Agora, se tudo o que você aprendeu aqui fez sentido, então você já percebeu que existe um tipo de homem que não segue a multidão. Um tipo de homem raro. Um tipo de homem que deixa marca. E se você quer se tornar esse homem, de verdade, se inscreve no canal agora, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar o passo a passo para desenvolver propósito, presença, energia silenciosa e magnetismo emocional. Não é conteúdo comum, é transformação. E transformação você não encontra em qualquer lugar. Clica em inscrever-se antes de continuar rolando, ou você vai esquecer e o cara que você poderia ser vai continuar esperando.